Glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Sempre é uma honra ministrar a palavra do Senhor e sempre é uma honra também estar aqui na nossa igreja, participando, se envolvendo. Isso é muito bom e é muito interessante. Hoje estaremos falando sobre a lição de número 7. A lição de número 7. Quem tem a revista pode dar seguimento a ela aí. Mas antes de nós iniciarmos a lição, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai de amor e bondade, nós te louvamos nesta manhã, pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, por estarmos aqui na tua casa, para ouvirmos e aprendermos da tua palavra. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos para enxergarmos as verdades espirituais. Que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos para compreendermos os segredos que é contido dentro da tua palavra. Nós te louvamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a lição desse trimestre fala sobre os 4 evangelhos. Interessante é que o autor da lição, ele apresenta para a gente o Evangelho de Mateus em 3 prismas, o Evangelho de Marcos em 3 prismas e o Evangelho de Lucas também em 3 prismas. E o Evangelho de João, ele apresenta em 4 prismas ou 4 ângulos, assim podemos dizer. E o Evangelho de Lucas, ele apresenta em 3 ângulos, os quais são, primeiro, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Segundo, que é a lição de número 8, Lucas, o ministério do Filho do Homem. E a lição de número 9, Lucas retrata o Filho do Homem escatologicamente. Interessante que as lições, elas estão tão próximas que nós temos que ter o cuidado para não falar de um assunto dentro do outro. E eu pedi a Deus a graça e a orientação para eu não fugir desse prisma, dentro daquilo que está apresentando a nossa lição, que é Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Eu gostaria de falar com os irmãos que primeiro eu queria dar a introdução falando sobre algumas peculiaridades a respeito do livro de Lucas, o qual estamos começando agora a estudar. É a primeira lição que fala sobre o Evangelho de Lucas. Dentro dessas prioridades, eu quero destacar Lucas. Ele escreveu o seu Evangelho sob a inspiração divina, sob a inspiração do Espírito Santo a respeito da vida de Jesus Cristo. Outro ponto, Deus guiou Lucas de uma forma em que ele coletou assuntos tão interessantes, tão ligados, tão profundos, em que ele teve a preocupação de falar sobre, de maneira profunda, sobre o nascimento de Cristo, sobre a vida, o ensino, morte e ressurreição de Cristo. Lucas tem esse cuidado de tomar em pauta todos esses pequenos detalhes que vamos observar que são interessantes. Lucas, quando escreve o seu evangelho, ele escreve para os gentios, também direcionado para os gregos. E ele escreve a sua carta, ele escreve o seu evangelho endereçado a Teófilo. Teófilo, todo mundo, segundo os eruditos, ele era um oficial romano. Ele havia se convertido ao evangelho de uma maneira bem oculta. Então, ele havia recebido algumas instruções, como diz Lucas aqui no capítulo 1, no versículo 4, que ele fala que ele havia recebido algumas instruções a respeito do Evangelho de Cristo. E ele, ao receber essas instruções, ele então fica animado. E os ensinos que ele recebe
daquele que começa na fé, como nós sabemos, dar-se o nome de catecúmenos. Nós aqui, por exemplo, temos a classe dos catecúmenos. O que é isso? É aqueles que se iniciam na fé. Teófilo era um catecúmeno. Por isso Lucas estava escrevendo para ele, dando a ele a orientação de forma profunda e singular a respeito da vida de Cristo. Eu e você, um dia, fomos catecúmenos, mas hoje estamos sadios na fé, somos maduros na fé, e até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém? Glória a Deus. Lucas, nós conhecemos também que em Colossenses capítulo 4, versículo 4, ele é conhecido como o médico amado. Por quê? Lucas é um amigo íntimo e companheiro de Paulo. Foi ele quem participou do martírio de Paulo. Você vai encontrar em 2 Timóteo 4,11, aonde lá Paulo diz que Lucas estava com ele. Lucas, então, participa do martírio de Paulo, é companheiro de Paulo, é um obreiro dedicado realmente à obra. E outra coisa, ele também tem fatos definidos sobre ele também, parte final da vida de Lucas. Apenas que ele morreu com 84 anos. Não temos muitos detalhes a respeito da vida de Lucas, apenas que ele era companheiro de Paulo, participou do martírio de Paulo, foi um homem envolvido na obra de Deus, e ele morreu com 84 anos. Lucas também escreveu o Evangelho de Atos, aonde fala sobre a viagem missionária do apóstolo Paulo. Aliás, permita-me abrir um parênteses. Não fosse Atos, nós não iríamos compreender o segmento da igreja. Você percebe que Lucas escreve o seu Evangelho, e no final do seu Evangelho, nós percebemos que é dar-se uma continuidade dos assuntos que ele termina em falar em foco. Aí então, ele resolve escrever o segundo tratado para Teófilo, para avisá-lo de que Jesus havia ressuscitado, fora assunto aos céus, e agora a igreja estava dando continuidade à obra redentora de Cristo, e ela estava com a missão. E a gente percebe que no livro de Atos, ou alguns podem dizer também, Atos do Espírito Santo, também não é nada fora da realidade, porque nenhum apóstolo faz a obra do Senhor se não for inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, eu e você estamos aqui porque o Espírito Santo tem nos ajudado. É Ele quem tem nos fortalecido. É Ele quem tem aberto os nossos olhos para compreendermos a verdade do Evangelho, a profundeza daquilo que Deus tem, tanto para mim quanto para você. Amém? E o livro de Atos é um livro que fala sobre o movimento da igreja. E alguns dizem que o Lucas, apóstolo Lucas, ele escrevendo o livro de Atos, por isso que algumas igrejas têm Atos 29, né? Porque Lucas em Atos dos Apóstolos, ele termina no capítulo 28 de forma abrupta. Alguns dizem assim, ele termina assim de repente. Alguns comentaristas dizem que talvez faltou para Lucas alguns papiros para ele dar continuidade no Atos 29. Alguns dizem isso, outros dizem que não, que Lucas fora surpreendido naquele momento ali pelo anúncio de que Paulo seria ele morto, e ele então encerra o Atos dos Apóstolos e termina ali o seu segundo tratado a Teófilo. Mas Atos 29 é eu e você. Atos 29 é a igreja de Cristo, é a igreja que está subsistindo aos ataques de Satanás, é a igreja que passou por séculos e séculos, e ela continuará. E essa igreja que somos nós, estamos esperando o momento certo em que ele voltará e nos levará novamente para ele, e seremos com ele. Outras particularidades. O autor, ele demonstra interesse incomum em assuntos médicos. Mas por quê? Ele era médico.
por ser médico, ele registra no seu evangelho, no evangelho de Lucas, muitos pontos relacionados à medicina. E você vai observar isso mais adiante. Vou te dar um exemplo bem claro. Por exemplo, quando você lê Mateus, Marcos e João, você vai perceber que todos eles registraram o momento em que o servo do Sinédrio, o soldado do Sinédrio, onde foi no momento prender a Jesus, em que Pedro cortou a orelha dele. O que acontece naquele momento? Apenas Lucas registra de que Jesus pegou a orelha de Malco e colocou-a novamente no lugar. Por que Marcos, Mateus e João não fizeram isso? Porque talvez não tinha visão de um médico. E ele, por ser médico, fez questão de registrar sobre isso. Outro ponto, o servo do centurião. O servo do centurião, tanto Mateus quanto Marcos, eles dizem que ele, na verdade, estava moribundo. Lucas, não. Ele diz que ele estava morto praticamente. Então, era a visão de um médico. Outro ponto, somente Lucas registra a anunciação a Zacarias e Maria do que iria acontecer, tanto para Zacarias de que ele teria um filho, e este filho seria um profeta que viria antes de Cristo para preparar o caminho de Cristo. Ele iria aplanar os caminhos para que Jesus viesse e se apresentasse, e seria ali uma coisa maravilhosa como foi. E outra, o único evangelho que anuncia, quando o anjo vai até Maria e também anuncia para ela de que ela era bem-aventurada entre as mulheres e que dela, através do fruto nela, ela daria luz ao Filho de Deus. Outro ponto importante, os cânticos de Isabel e Maria. O nascimento e a infância de João Batista. É o único que fala sobre a infância de João Batista. O nascimento de Jesus. A visita dos pastores. Ele fala também sobre a circuncisão de Jesus e sua apresentação no templo. Detalhes da infância de Jesus e mais. Ele fala pormenor sobre os pensamentos que Maria tinha, da preocupação de Jesus quanto ao que iria acontecer na sua vida. Em fato, pelo que ela já sabia, de que ele seria um grande profeta e seria o Salvador do mundo. Ela, Maria, no momento em que acompanhava o seu filho, ela percebia minuciosamente que coisas terríveis iriam acontecer também. É Lucas quem nos dá a história do bom samaritano e do ex-leproso agradecido, quando Jesus cura aqueles 10 leprosos e manda-os se apresentar lá aos sacerdotes. Apenas um para no caminho, volta e agradece a Jesus. Lucas é o único que comenta também. Tudo isso por quê? Porque aqueles leprosos tinham sido curados. Ele, como médico, tem a preocupação, além da cura que aqueles homens receberam fisicamente, ele tem a preocupação de falar sobre a cura da alma que aquele homem também recebeu, ao voltar-se a Cristo e tê-lo agradecido pelo que ele havia feito em sua vida. Outro ponto, há neste evangelho a ênfase especial na oração. Neste evangelho, nós temos uma ênfase muito especial sobre a oração. Você vai observar isso que eu vou falar mais adiante. Outro ponto aqui, dá destaque às mulheres. Lucas é o único evangelista que dá muito destaque às mulheres que participaram do ministério de Jesus. Ele fala muito bem. Ele fala também e demonstra interesse em pobrezas e riqueza. Ele faz esses registros falando sobre riquezas e também pobreza, mas que ambos, tanto riqueza quanto pobreza, nunca nos trará felicidade, mas que ao nos encontrarmos com Cristo, teremos a felicidade completa e profunda que todo ser humano pode e necessita receber.
O livro, ele preserva 4 lindos cânticos, os quais eu quero informar. Lindos cânticos mesmo. Primeiro cântico, o Magnificat. Lucas capítulo 1, versículo 46. Que cântico é esse? É o cântico de Maria. Quando Maria resolve louvar ao Senhor. Quando Maria resolve engrandecer ao Senhor, derramar a sua alma na presença do Senhor. É conhecido como cântico Magnificat. O Benedictus de Zacarias, capítulo 1, versículo 67 ao 79. Quando fala que Zacarias também exalta o Senhor, glorifica o Senhor pelo que o Senhor iria para fazer, que estava prestes a se manifestar o Salvador, e que naquele momento ali, ele se sentia regozijante na presença do Senhor. Outro louvor, o Glória in Excelsis dos Anjos, capítulo 2, versículo 14, que fala no momento em que os anjos começam a louvar, quando ele dá a imensa mensagem para Maria, de que ela seria uma mulher abençoada, ela seria a mãe do Salvador, os anjos cantam, exaltam e glorificam ao Deus Trino, ao Deus maravilhoso. E o último cântico, o Nunc Dimittis, de Simeão, capítulo 2, versículo 29 ao 32, quando Simeão, ele então, quando Maria e José levam Jesus para ser apresentado no templo, Simeão então, ao ver aquilo, ele se identifica, era um homem devoto ao Senhor, estava seguindo as profecias, cria nas profecias, ele então resolve, pega Jesus e o apresenta, externando a sua alegria, a sua satisfação de ter nas mãos o Salvador do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso está contido aonde? Apenas no Evangelho de Lucas. Algumas características, outras. Observe bem, quando eu falei que ele fala sobre oração. Jesus ora em seu... Olha quantas vezes Jesus orou para as suas decisões. Jesus ora em seu batismo. Lucas 3, 21. Jesus ora depois da purificação do leproso. Lucas 5, 16. Jesus ora antes de convocar os 12 discípulos. Lucas 6, versículo 12. Jesus ora em sua transfiguração. Lucas 9, versículo 28. Somente este evangelho registra que Jesus orou por Pedro. Lucas 22, 31, 32. Escute bem uma coisa. Lucas, quando for inspirado pelo Espírito Santo para botar esses textos e falar que Jesus orou diversas vezes sobre tudo o que fazia, ele tem um aprendizado para mim e para você, de que nós devemos fazer qualquer coisa na nossa vida de forma plena, não devemos fazer sem antes orar ao Senhor. Devemos apresentar a Deus as nossas angústias, devemos apresentar a Deus as nossas decisões, as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos temores, as nossas deficiências, as mazelas da nossa alma. Todas as vezes em que nós nos depararmos com as nossas deficiências, devemos orar, devemos derramar a nossa alma na presença do Senhor. Ele, como homem, Jesus Cristo como homem, ele nos ensina de que nós não seremos vitoriosos se não orarmos. Não alcançaremos vitórias se não buscarmos ao Senhor. Não seremos vitoriosos, não nos tornaremos soldados poderosos se não orarmos ao Senhor. Quando Paulo escreve a sua epístola, no capítulo 6, do versículo 10 em diante, em Efésios, ele fala exatamente sobre a armadura de Deus na vida de cada um de nós. Eu e você só seremos vitoriosos se estivermos revestidos da armadura de Deus. Sem a armadura de Deus, não venceremos o pecado. Sem a armadura de Deus, não venceremos a carne. Sem a armadura de Deus, jamais alcançaremos a bondade de Deus sobre o que Ele quer fazer na nossa vida. Jesus, como homem, filho do homem, Ele nos traz o exemplo que nós devemos orar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu, que sou filho do homem, que sou
Deus, estou dando exemplo a vocês, em que vocês devem orar. Você está com um problema? Sim, é saudável falarmos com o irmão, é salutar falarmos com o pastor, é natural, faz parte da nossa natureza humana, mas a coisa principal é você entrar, abrir a sua porta do quarto e lá derramar a sua alma. Quando você derrama a sua alma, o Altíssimo inclina-se dos céus e ouve a tua oração. Jesus, vamos observar, que não só nesses momentos aqui, num momento mais cruciante em que ele ora, ele busca a Deus de forma intensa. E nós precisamos fazer isso, buscar ao Senhor de forma intensa. Nós temos que nos desarmar dos nossos preconceitos, de nossas teologias, de nossos conceitos, de nossa vontade, de nosso interesse, dos nossos predicados, nos desarmarmos, nos apresentarmos a Ele completamente dependentes da sua bondade e da sua graça. Quando vemos Davi, por exemplo, sendo repreendido pelo profeta Natã, quando ele cometera o ato de adultério, de ter saído com Betseba e também ter consentido a morte de Urias, o seu marido, para que tudo ficasse escondido, quando ele é repreendido pelo profeta Natã, ele poderia muito bem se dizer o seguinte: é mentira, Natã, soldados, peguem Natã, levem-no, matam, dê sumiço a ele. Mas não, Davi, ele sabia o contato que ele tinha com Deus. Ele sabia que as suas atitudes outrora, estava trazendo para ele um peso na alma. Esse peso era tão profundo que Davi não estava mais conseguindo continuar na sua caminhada. Quando Natã o repreende, ele aproveita a oportunidade, derrama a sua alma, pede perdão, e o Senhor o perdoa e o abençoa, porque ele se voltou para Deus. Deus nunca despreza e nunca desprezará um coração quebrantado e um coração contrito. Amém? Primeiro ponto que eu quero falar sobre Cristo como homem é sua infância, crescimento e apresentação. Tudo isso baseado em Lucas, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 52. Primeiro, a infância de Cristo. Não temos relatos sobre a sua infância, mas imaginamos que ele tivera boas instruções. Por quê? Maria não era qualquer mulher. Maria era uma mulher devota. Maria conhecia a Torá. Ela havia recebido de forma oral todas as instruções do passado. A respeito do que Deus fizera no passado, ela tinha conhecimento. Sua esperança, suas convicções, seus interesses, suas vontades estavam inclinadas e derramadas plenamente diante do altar do Senhor. Por isso, então, Deus escolheu Maria. Ela era uma mulher dedicada. Então, Jesus, não sabemos muita coisa sobre, não sabemos praticamente nada sobre a sua infância, apenas que ele fora bem instruído. Para você ter uma ideia, com menos de 2 anos de idade, Jesus já trazia na mão uma ordem de condenação de morte. Por quê? Herodes queria matá-lo. Não tinha completado nem 2 anos. Herodes já estava à caça de Jesus para poder matá-lo. Interessante é que Jesus tinha sua vida traçada, mas ele, como homem, sabia dos propósitos que estavam no seu coração. Outro ponto. No versículo 42, do capítulo 2, nós temos o crescimento e a apresentação. Qual foi? Diz que Jesus foi com 12 anos de idade na sinagoga de Nazaré. Com 12 anos de idade, ele entrou na sinagoga e lá ele começou a conversar com os saduceus, com os sacerdotes, com todos que estavam ali. E todos ficavam surpreendidos com a sabedoria daquele rapaz, com apenas 12 anos de idade.
Agora, permita-me abrir um parênteses para os adolescentes. Isto prova para os adolescentes que mesmo o Senhor Jesus tinha tempo para falar das coisas do seu Pai. Tinha tempo para evangelizar. Além dos estudos que ele tinha peculiar, ele também tinha tempo de ir à igreja. Ele também tinha tempo de visitar. E lá em Israel, o que acontecia? Os meninos só poderiam entrar na sinagoga a partir dos 13 anos ou 12 anos de idade, para lá participarem do convívio religioso. Com menos dessa idade, não poderiam ir sozinhos, teriam que ir acompanhados, sozinhos não poderiam. Então, por isso Jesus teve a condição de entrar e ali argumentar contra ou com aqueles que ali estavam. Ele conversou plenamente, falou dos planos de Deus e todos ficavam extasiados com a sabedoria daquele rapaz. No versículo 51 e 52 do capítulo 2 de Lucas, diz que fecham-se aqui as cortinas para a vida de Jesus, até o início do seu ministério público. Ou seja, quando Maria volta para chamá-lo lá na sinagoga, quando Jesus sai no cenário histórico ali, fecharam-se as cortinas. 12 anos ele se apresentou na sinagoga. Com 12 anos ele sai do histórico e vai para a sua vida particular. Apenas 18 anos depois, o cenário histórico abre novamente as cortinas. Jesus se apresenta no palco da vida e faz o que nós conhecemos. Apresentou-se com seus 30 anos de idade. Até então, agora, ninguém o conhecia. Apenas ouviram falar da sua sabedoria, mas era filho de José, filho de um carpinteiro qualquer, não tinha muita expressão. Mas agora, depois de 18 anos, ele se apresenta como o Salvador do mundo. Irmãos, escute bem uma coisa. Existem momentos na nossa vida que nós ficamos por detrás da cortina. Quando eu e você ficamos por detrás da cortina, não é que o show sobre a nossa vida, ou o palco que está preparado para você e eu brilharmos, não é que ele foi fechado e nunca mais se abrirá, não. É o momento em que Deus está te preparando por detrás da cortina. Por detrás da cortina, Deus está criando em você uma personalidade espiritual. Ele está colocando em você condições de você se tornar uma mulher, um homem, um adolescente, um idoso, numa pessoa melhor, numa pessoa para depois então de preparada, se apresentar novamente no teatro da vida e fazer algo fora do normal, como dizem, fora do normal, porque você vai fazer coisas sobrenaturais, aonde Deus irá usar a sua vida, aonde você trará libertação, salvação, quebrará algemas de Satanás, manifestará o poder do Espírito Santo sobre a sua vida e verão na sua vida o poder de Deus. Mas precisa ter um tempo. Fala para o teu irmão, você precisa ficar por detrás da cortina. Você precisa ficar por detrás da cortina. Quando lemos a história de Cristo, observamos que Ele mesmo não ficou muito tempo nos holofotes, na mídia, como podemos dizer. Apenas 3 anos, Jesus revolucionou o mundo. Se Ele ficasse mais tempo, irmãos, quantas coisas Ele faria a mais, sem sombra de dúvida, muito mais do que nós podemos imaginar. No capítulo 3 de Lucas, versículo 21 a 22, Jesus foi até João Batista fazer cumprir a profecia de que ele seria batizado. Quando ele se aproxima de João Batista então diz que ele deveria ser batizado por ele.
E Jesus disse que não, para que se cumprisse as escrituras. Jesus naquele momento, como homem, como filho do homem, ele se apresenta a João Batista, que era uma autoridade espiritual, se submete à autoridade espiritual de João Batista, ele é batizado por João Batista, mas quando ele levanta das águas batismais, Jesus levanta com a sua autoridade como filho de Deus, e João Batista reconhece isso. Tanto é, João Batista tinha uma igreja no deserto. Sua igreja não tinha ar-condicionado, não tinha cadeiras estofadas como essa, mas era uma igreja grande. Tinha um público grande. Quando Jesus entra no cenário, João Batista fica meio preocupado, a sua igreja esvazia. A igreja que tivera, vamos calcular mais ou menos aí, 500 seguidores, se resumiu em 70. Meu Deus! Um pastor que tem uma igreja grande, depois vê a sua igreja se resumindo. Mas João Batista fica tranquilo, porque ele sabia que aquele que ele havia batizado era o Filho de Deus, era o Messias. E o Messias estava fazendo coisas extraordinárias. João Batista não tem dúvida quanto a isso, mas como todo e qualquer homem, no seu coração ficam alguns resquícios. Ele pensa, é ou não é? É ou não é? Então Jesus, ele manda alguns discípulos ir até Jesus, e Jesus diz aos seus discípulos, diga para João Batista, tudo aquilo que vocês estão vendo, que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando, que as pessoas estão sendo curadas, que as pessoas estão sendo libertas, diga a ele que eu sou o Messias. Ele foi o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Filho do homem. Aleluia, glória a Deus. Outra característica do Filho do homem, que dividiu a história da humanidade. Outra característica, vamos lá. Jesus, ele tinha plena consciência do que fazia. Suas metas e prioridades eram bem estabelecidas. Jesus sabia o propósito pelo qual ele veio. Não tinha dúvida. Ele veio para ser o Salvador. Ele tinha foco, determinação. Jesus não se preocupou em não perder o tempo com aquilo que estava fora das suas responsabilidades. Jesus se preocupou apenas com o foco que ele tinha. Era salvar a humanidade. Ele era seguro e determinado, ao mesmo tempo flexível, extremamente atencioso, e quando se manifestou, aliás, extremamente atencioso e educado. Tinha grande paciência para educar, principalmente para despertar nos seus discípulos o interesse pela palavra. Ele era o verdadeiro mestre da educação. Quantos professores temos aqui? Levante a mão. Pouco, muito pouco. Pode levantar a mão. Professor de escola dominical, professor na área secular. Levante a mão. Você é o mestre. Deus lhe deu habilidades. Como diz o nosso pastor Ciro, dons, habilidades e talentos, Deus lhe deu. Agora, entenda bem uma coisa. Não pisou na terra nenhum mestre além de Cristo Jesus, que tivesse a capacidade de estudar toda a performance do homem, não só na área secular, como também nas feridas da alma, no psique do homem. Jesus se preocupa com as esferas fundamentais, corpo, alma e espírito. Ele fala sobre esses todos sentidos. Ele fala classicamente para o homem. Ele os ensinou os seus discípulos. Ele os aprimorou. Todas as vezes em que ele dizia uma parábola e não tinha um entendimento à parte, Jesus orientava os seus discípulos. Ele falava com ele de maneira aberta, de maneira clara, objetiva, ia direto ao assunto, direto ao ponto. Para eles não havia nenhum tipo de dúvida quanto ao que Jesus viera a fazer. O carpinteiro de Nazaré viveu no anonimato a maior parte de sua existência, porém, quando se manifestou, revolucionou o pensamento e o viver humano. Quando Jesus se apresentou no cenário histórico, ele revolucionou todos os conceitos. Naquela época, prevalecia o conceito da filosofia, porque até então, há tempos atrás,
quando a teologia, por alguns homens, algumas pessoas que se envolviam no conhecimento, até no Antigo Testamento, a filosofia não tinha muita proeminência. Ela só teve depois de Alexandre o Grande para cá, quando os gregos se voltaram então para o conhecimento. Quando Jesus se apresenta, ele pega o gancho dos gregos e ele traz uma filosofia diferente, a filosofia do céu, a filosofia de que para você entrar para o céu, não necessariamente precisaria do seu exterior, mas principalmente o seu interior. Ele dizia que a maior preocupação que Deus tinha com o homem era o seu homem interior, que o homem interior deveria estar curado, deveria estar liberto, deveria estar plenamente pronto para se voltar para as coisas de Deus e se voltar para tudo aquilo que Deus tinha para realizar na vida daquele homem. Jesus então revolucionou a história. Seu projeto era audacioso. Ele afirmava que primeiro o homem precisava ser transformado. Essa transformação era necessário, que aquilo que eu fazia, agora eu não iria fazer mais. Se eu pensava de uma forma, agora eu penso de outra forma. Por quê? Jesus mudou os meus conceitos. Ele mudou o meu caráter. Se eu fosse levantar aqui a oportunidade de cada um, ou o pastor dessa oportunidade, de cada um contar a sua história, as suas mazelas, meu irmão, nós ficaríamos boquiabertos. Você iria dizer: o quê? Aquele irmão fazia isto? Aquela irmã fazia aquilo? Mas hoje estamos purificados, lavados pelo sangue de Jesus. Quarto ponto: sentiu como homem, sentiu as dores humanas e as indiferenças sociais. Foi tentado pelo diabo. Irmão, você é tentado? Jesus também foi. Que diferença tem de Jesus para você? Muita. Só que ele foi tentado como homem. Como homem ali, ele foi tentado e foi vitorioso. Na sinagoga de Nazaré, quando eu disse que ele foi apresentado, ele pela primeira vez também lá foi primeiramente rejeitado. Foi rejeitado por aqueles que ouviram Jesus. O seu sermão não trouxe satisfação para os outros, porque ele estava falando uma verdade, e ele foi rejeitado. Cura o servo do centurião, sente a dor da perda. Ele também sentiu a dor da perda. Quando ele cura, quando ele, naquele momento, traz cura para as pessoas. Ele viu o sofrimento da alma, o sofrimento que estava estampado no corpo do homem, no corpo daqueles que ele ajudara, que ele havia curado. Ele também conhece os seus sofrimentos, ele conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você fez para estar aqui nesta manhã, quantas dificuldades, quantos problemas aconteceram, mas você lutou para estar aqui nessa manhã. Você tem lutado para servir ao Senhor. Talvez nenhum de nós saiba da verdadeira história que você tem para nos contar. Uma história de dor, uma história de sofrimento, mas Ele conhece todas as suas histórias. Todos os seus sofrimentos Ele conhece. O carpinteiro, viu a dor de uma viúva na cidade de Naim. Quando Jesus entra na cidade de Naim, ele encontra aquela mulher viúva que tinha o seu único filho, que acabara de morrer, não tinha ninguém mais para ajudá-la, ela estava desesperada. Jesus viu a angústia daquela mulher, e ele então ressuscitou o seu filho e deu a ela uma nova esperança de continuar a sua vida. Expulsou demônios em Gadara. Ele viu que as opressões malignas na vida do homem traz para o homem deficiências terríveis, mas ele expulsou os demônios. Ele viu o sofrimento, as tristezas que os demônios fazem com essas vidas, escravizando essas vidas, nos vícios, em todas as outras coisas que nós podemos imaginar, que o mundo secular oferece, e eles são escravizados. Chorou diante do enigma da morte, vendo a separação de entes queridos. Jesus, em João capítulo 11, ele chorou
quando ele viu que Lázaro, antes de ressuscitar Lázaro, João 11:35, a Bíblia diz: Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Ele chorou porque ele viu que se o homem permanecesse no plano divino, não haveria morte, não haveria tristeza. Nós estaríamos para sempre com o Senhor. Nossos entes queridos não iríamos perdê-los, porque estaríamos para sempre com eles. Mas quando Jesus se deparou com a morte, vindo Marta, Maria chorar, os amigos chorando, aquela tristeza total, Jesus chorou. Ele tinha emoções como eu e você. Quando eu e você também choramos, quando vemos as injustiças da vida, as dificuldades da vida, é necessário você chorar também. Não é pecado chorar, pelo contrário, eu e você devemos derramar a nossa alma aos pés de Cristo, para que Ele realmente veja e ouça e pegue as suas lágrimas e dê a você o verdadeiro sentido das suas lágrimas, que é a nossa vitória em Cristo Jesus. Jesus, no Getsêmani, foi um dos piores momentos na vida de Jesus Cristo, Filho do Homem. No Getsêmani ali, Jesus então, quando ele vai orar, ele chama os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, os mais próximos do seu círculo íntimo, para orarem com ele. E quando eles vão orar, Jesus percebe que os seus discípulos não estão orando, eles estão dormindo. Na primeira hora, Jesus vai até eles e os acorda. Vocês não estão orando? E eles disseram: mestre, nós estávamos aqui, mas de repente começamos a orar e dormimos. Jesus então não os repreendeu, volta mais uma vez para orar. Na segunda hora Jesus volta, eles ainda estão dormindo, Jesus não os acorda. Eu digo que se fosse eu, irmãos, eu ia trazer um sermão. Sendo eu o mestre, pessoal, eu nunca pedi nada a vocês, apenas hoje eu estou pedindo a ajuda de vocês, para vocês orarem comigo. E vocês não podem sequer uma hora orarem comigo, irmãos, eu ia dar um sermão tremendo. Nós iríamos falar coisas inimagináveis. Mas Jesus ficou quieto. Sabe por quê? Ele sabia das deficiências dos seus discípulos. E Jesus, no momento em que estava orando, diz a Bíblia que o seu suor se transformou em sangue. Segundo a medicina, esse evento é chamado de hematidrose. Aonde, o que acontece? Aonde há um fenômeno raríssimo, causado pelo profundo medo. E o que acontece quando isso ocorre? Apenas aquele momento ali, as veias finíssimas veias capilares, elas são rompidas. No momento que elas são rompidas, começa a sair sangue. Naquele momento que Jesus estava orando, estava pressentindo a dor, o caminho do Calvário. Naquele momento, Jesus derrama a sua alma. Jesus mostra uma profunda tristeza. Ele sentiu todas as dores do pecado, todo o sofrimento que você possa imaginar, que ele tivera ao caminho do Calvário. Ali começou o Calvário para Cristo. Ali ele começou a chorar. Getsêmani quer dizer azeite. Para o azeite vir até a mesa de alguém, as azeitonas, elas devem ser amassadas, elas devem ser trituradas, tirar exatamente apenas o caldo. Foi no Getsêmani em que ele foi prensado, ele foi imprensado pela vontade de Deus, pela vontade soberana. O Filho do Homem naquele momento ali, a sua tristeza tão profunda, ele não consegue dividir com os seus discípulos. Ele percebe que os seus discípulos também estão envolvidos pelaquela tristeza, porque ele havia dito que ele iria partir. Seus discípulos então vê o mestre desesperado, angustiado naquele momento, e naquele momento eles também são transtornados, eles começam a chorar, eles ficam tristes e eles começam a dormir. Existem pessoas que têm esse comportamento, a tristeza é
é tão profunda que resta-lhe apenas o sono. E Jesus, naquele momento, ele viu extremamente o sofrimento que a cruz do Calvário estava trazendo sobre ele. Jesus, o Filho do homem. Ele, como Deus, não podia agir, porque o seu lado divino dizia: esse é o nosso projeto, esse é o nosso propósito. O homem dizia: eu não aguento, eu não vou conseguir. E o homem, e o divino dizia: você vai conseguir, porque esse projeto foi traçado por nós. E o homem dizia: eu não vou conseguir, mas ele luta contra a carne e vence no Getsemane. Ele ultrapassou a dor antes da cruz do Calvário, mas ele sofreu, ele chorou por você e por mim. Permita-me abrir um parêntese. Por isso, irmãos, não é qualquer luta, não é qualquer infortúnio que vai fazer com que você tire o foco de Cristo. Não é porque você foi maltratado por alguém que você amava, não é porque alguém virou as costas para você, não é porque alguém lhe falou de maneira áspera, não é porque alguém não lhe deu condições de você prosseguir. O importante é você saber que aquele que te chamou, ele pagou um alto preço por você. Ele pagou e ele crê, ele acredita que você é um vencedor, que você é um vitorioso. Diga para o seu irmão: eu sou vitorioso. Diga para o seu irmão mais uma vez: você é vitorioso. Nós somos vitoriosos, porque Cristo Jesus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Aplaudam ao Senhor, Ele merece honra, glórias e louvor. Jesus Cristo, o Filho do homem, Ele provou para mim e para você. Às vezes, na minha deficiência, eu falo: Senhor, está difícil. Ele diz: você é homem, eu também fui homem, eu venci, você vai vencer também. Você vai vencer. Se o diabo lhe disser ao contrário, porque ele sim é um perdedor, ele é um desempregado, não tem para onde ir, ele e a sua cambada, mas nós temos um propósito, nós temos um céu, para onde eu e você iremos, e eternamente estaremos com o Mestre dos Mestres. Para encerrarmos, irmãos, temos o caminho do Calvário, e para o caminho do Calvário nós temos uma pequena ordem aqui, eu gostaria que você atentasse para elas. Depois que Jesus foi pego no Getsemane, ele foi levado para a casa de Anás. Anás fora o sacerdote anterior de Caifás. Anás era sogro de Caifás. Anás tinha uma proeminência ainda no Sinédrio. Ele ainda ditava leis, dava ordens. Aliás, o Sinédrio, ele era composto por 71 pessoas. E essas pessoas tinham autoridade, eram sacerdotes. Um desses se destacava como o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o superior de todos. Como funcionava o Sinédrio? O Sinédrio era como se fosse uma máxima corte, como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal. Não que continha, não muda a história, né? A história não muda muita coisa. Os elementos com os mesmos vícios, corrupção, vícios e etc. E lá, nesse Sinédrio, 71 elementos que lá tinham, um era o sumo sacerdote, mandava, dominava todo mundo. E tinha os anciãos. Os anciãos cuidavam da parte monetária, do templo, de tudo que se arrecadava. E os escribas eram responsáveis pelas questões cíveis, aonde
vinha questões, como era o caso de Cristo, os escribas também tinham que se reunir e dava-se ali aquela audiência. E o que aconteceu com Cristo? Eles fazem um plano, Caifás, Anás e aqueles que estavam concominados com ele. Eles então prendem Jesus à noite, levam-o à casa de Anás, que queria conhecê-lo. Depois que o conhece, leva-o ao Sinédrio. Só que o Sinédrio não estava todo mundo representando. Por quê? Estava apenas o grupo que eles queriam. Como acontece na nossa Câmara Municipal, estadual, de federal também, quando querem votar alguma coisa, alguns estão fora. Tanto é que José de Arimateia, que era cristão, não estava nessa audiência. Caso tivesse, ele seria contrário, sem sombra de dúvida. Pois bem, eles então resolvem incriminar a Cristo, o Sinédrio todo. Depois de incriminá-lo, levam à presença de Pilatos. Pilatos, eis aí o homem que disse ser rei. Pilatos avalia Jesus, analisa tudo e diz, olha, eu não vejo culpa nenhuma nele. Devolve ele como ele. Queria criar com sarcasmo com Herodes, sabendo que Herodes estava ali naquele momento, ele então, eu vou fazer o seguinte, vou encaminhar Herodes. Herodes é que vai decidir, ele não é o rei de vocês, Herodes que decida. Mandaram para Herodes. Quando Herodes vê Jesus, ele estava mais interessado de que Jesus fizesse alguma coisa para ele crer, um milagre qualquer. Ele zomba de Jesus, ele não acredita nas profecias, ele não crê naquilo que Jesus estava fazendo. Então, depois de zombar de Jesus, ele devolve a Pilatos. Pilatos então pega aquela questão mais uma vez. Pilatos se reúne com Jesus e diz, você não vê que eu tenho autoridade para dar a você liberdade? Jesus disse a ele, nenhuma autoridade lhe seria dado se do alto não tivesse dado a ti. Jesus estava dizendo que todas as autoridades constituídas na terra é Deus que os coloca. Então, naquele momento ali, Pilatos fica quieto, leva novamente Jesus ao público. Quando ele então diz que Jesus é inocente, resolve inocentá-lo, os sacerdotes, o sumo sacerdote dizem, espera aí, ele disse que é rei, ele diz que é praticamente ao nível do imperador. Nós somos servos de César. Se ele diz que é rei, eles estão ofendendo César. Aí é questão política, irmãos. O que é que Pilatos faz? Tem que mandar matá-lo. Ele inocenta Jesus, mas os entrega aos judeus. Os judeus, então, juntamente com os sacerdotes, com a autorização que Pilatos dá, com a ordem, e com a guarda pretoriana, pegam Jesus e dali o encaminha à cruz do Calvário e o leva à cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, irmãos, Jesus foi a caminho. Lucas 23, 33, Jesus chega ao Gólgota. Mateus 27, 34, Jesus recusa a bebida em que eles ofereciam a Jesus, vinho com fel. Jesus não toma, porque se ele tomasse, ele não sentiria as dores. Alguns que estavam sendo escravizados ali, aliás, estavam sendo punidos ali, deveriam tomar. Alguns tomavam, outros não. Jesus não quis tomar. Ele estava consciente do que estava fazendo, por amor a você e por amor a mim. E não sei se você sabe, mas a cruz, ela era uma condenação que os fenícios haviam determinado muito antes da história de Cristo. Os romanos, então, para condenar aqueles que eles viam como como pessoas fora da lei, eles também davam a ordem da morte da cruz. E na cruz as pessoas ficavam presas, como você sabe. Só que os fenícios faziam o seguinte: amarravam o braço daquela pessoa e pregavam a sua mão ou o seu pulso, e alguns colocavam o batente inferior para que ele pudesse apoiar o corpo. Quando o camarada era crucificado, o batente dava-lhe força para ele novamente respirar, porque o seu pulmão era comprimido. E naquele momento, os fenícios, quando queriam que alguém morresse mais rápido possível, eles tiravam o batente inferior. Logo o homem ficava segurando todo o peso do seu corpo com o braço. Não demorava muito, o camarada morria. Quando colocava a parte inferior, o que acontecia? A dor que o homem sentia e também o tempo que ele ficava na cruz do Calvário, era aproximadamente 2 ou 3 dias. Jesus foi diferente. Por quê? Primeiro, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, ele foi
totalmente destruído. Os romanos ali fizeram atrocidade. Quando ele chega na cruz, ele estava totalmente debilitado, não aguentava mais. Quando ele foi levado ao cruz do Calvário, continuando, ele profere as primeiras, Jesus é crucificado entre dois ladrões. Dois ladrões também estavam sendo crucificados. Jesus é crucificado, ele profere as primeiras palavras da cruz, que nós sabemos e chamamos como os 7 clamores da cruz. O primeiro: Pai, perdoai-lhes. Naquele momento, o Filho do Homem, ele é inspirado com uma visão suprema da sua missão, e ele diz: Pai, perdoai-lhes os pecados, porque eles não sabem o que fazem. Segundo, os soldados repartem suas vestes. Os judeus zombam de Jesus. Tudo isso no capítulo 23 de Lucas. O segundo grito da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Fala isso para o ladrão na cruz. O terceiro grito: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus está dizendo que ele fizera o papel como filho de Maria, mas que ele, como filho de Deus, também estava fazendo o seu papel, e que João deveria cuidar de Maria e vice-versa, e deveriam continuar a vida com o propósito que Deus tinha para cada um deles. O outro, depois veio as trevas. Depois o quarto grito: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, como filho do homem, mesmo sendo Deus, ele vê que o propósito divino era tão maior, que ele, Jesus, homem, deveria ser abandonado, deveria olhar apenas para o prisma da salvação, como Deus, como soberano, aquele que veio da semente da mulher para salvar toda a humanidade e resgatá-los e levá-los para o céu. Por isso ele falou: Deus meu. E para encerrar, o quinto grito: tenho sede. O sexto grito: está consumado. O sétimo grito: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus morreu, a dispensação da lei acaba. E agora, ele anuncia uma nova dispensação. A dispensação do reino, a dispensação da graça, a dispensação da igreja. É essa dispensação em que eu e você vivemos as beatitudes do Evangelho. Vivemos a verdade suprema da palavra. E que até aqui ele tem nos ajudado. E o Espírito Santo tem conduzido a igreja de Cristo, porque o nosso alvo é o céu. Como disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Que eu e você possamos ser fiéis e permaneçamos combatendo com alegria, porque a vinda de Cristo está próxima. Que Deus nos abençoe. Amém.